Então, pessoal, olá, tudo bem? Vou fazer uma gravação aqui para a gente começar então a falar sobre compensador de atraso e avanço de fase. É, se a gente pensar em termos de compensador, a parte do avanço de fase, basicamente, ela aumenta tanto a velocidade de resposta como a estabilidade do sistema. Tá? E a compensação por atraso de fase, ela melhora a precisão do sistema em regime permanente, mas reduz a velocidade da resposta, certo? Então nós temos essas duas condições e às vezes a gente tem que pensar bem o que a gente gostaria. Se for desejado melhorar não só a resposta transitória, mas também a resposta em regime permanente, então a gente vai utilizar as duas técnicas, tanto a do compensador de avanço de fase como a do compensador de atraso de fase. Em vez de a gente inserir então um compensador com os dois, a gente vai inserir um compensador em vez de inserir um compensador de avanço e um compensador de atraso, componentes separados, a gente vai inserir um único compensador que tenha essas duas condições, tanto o atraso como o avanço de fase. Então, ele combina, então, o compensador de atraso e de avanço de fase, ele combina as duas vantagens, né? Ou seja, combina a possibilidade de eu ajustar o erro em estado estacionário, ajustar o meu erro em estado estacionário e ajustar as minhas características transitórias do meu sistema, tá? Isso aumenta a ordem do meu sistema também, porque eu vou estar inserindo dois polos e dois zeros, né, para que isso ocorra, tá? Daí, ao menos que a gente use o cancelamento de polos e zeros no sistema compensado, que é uma técnica que a gente utiliza também, tá? Se a gente pensar na figura aqui, então eu tenho um controlador, né, e minha GDS, tá? Se eu pensar no meu controlador, minha GC de S, ela vai ser quem? Ela vai ser o meu ganho KC, tá? Vezes S mais A sobre S mais B, vezes S mais C sobre S mais D, tá? Sendo que A e C são os zeros do meu compensador, e B e D os polos dos compensadores, ou seja, da parte de avanço e a parte de atraso, tá? Para que isso seja real, ou seja, para que isso ocorra, na parte de avanço, o módulo do meu A tem que ser menor que o meu B, tá? E no atraso de fase, o módulo do meu C tem que ser maior que o módulo do meu D, certo? Então eu tenho que ter tem que cuidar dessas duas características para que eu possa ter então ter o meu compensador de atraso e avanço de fase, tá? Existem diversas maneiras de a gente realizar o projeto do compensador de atraso ou avanço de fase, tá? O OGATA apresenta duas maneiras, inclusive ele apresenta a função de transferência do controlador de forma diferente, considerando lambda e beta, né? Então, em uma situação, lambda tem que ser diferente de beta para fazer o projeto, e na segunda situação, lambda é igual a beta para poder fazer essa condição, tá? Outras literaturas adotam a seguinte situação, em que a gente faz primeiro a parte do avanço de fase, então corrige a parte do estado transitório, né? Ou seja, a gente faz a parte da correção da parte da transitória, utilizando a parte do compensador, que é a parte do avanço de fase, ou seja, utilizando lá, encontrando o zero e o polo sendo A e B, certo? Então a gente faz nessa condição. Depois que fez isso, corrigiu a parte transitória, né? Atingiu, ajustou para que a gente tivesse os parâmetros que foram determinados, a gente faz então a parte do ajuste do erro estacionário, utilizando a parte do atraso de fase, tá? Daí, cuidando para que esse compensador não altere a parcela que a gente fez anteriormente, ok? Então, se a gente pegar um exemplo, que é mais fácil a gente mostrar, né? Eu tenho uma função de transferência que seja 4 sobre S mais S vezes S mais 0,5. A ideia, então,
coeficiente de amortecimento igual a 0,5, tá? Aumentar a frequência ômega d para 5 radianos por segundo e ter uma constante de erro estático de velocidade, ou seja, considerando uma entrada numa rampa, igual a 0,0125. Projete um compensador apropriado para que a gente possa atender essas especificações, certo? Então, seguindo nesse caminho, o primeiro passo é a gente ver como é que está a situação do nosso sistema, né? Então, a função de transferência em malha fechada nesse sistema vai ser 4 sobre s ao quadrado mais s mais 0,5 vezes s mais 4. Eu tenho polo em malha fechada em menos 0,25 mais 19843 e menos 0,25 menos 19843. O fator de amortecimento atual nesse sistema vai ser de 0,125, está longe do que a gente gostaria. E a frequência natural também está longe, que é 1,9843 radianos por segundo. Tá? Calculando o erro estacionário de velocidade, vou ter um erro de 0,125. Também estou longe daquilo que eu gostaria. Então, o meu sistema está completamente fora do que a gente precisaria, certo? Vamos calcular, então, o polo dominante que eu preciso, né? Então, pensando primeiro na parte transitória do meu sistema, ou seja, para atingir um fator de amortecimento igual a 0,5 e uma frequência natural amortecida igual a 5 radianos por segundo. Tá? Definindo o meu polo dominante, ele é menos alfa mais ou menos ômega d vezes i, né? E sendo alfa igual a meu fator de amortecimento vezes a minha frequência natural. Tá? E a minha frequência natural amortecida é quem? A minha frequência natural vezes 1 menos o meu fator de amortecimento ao quadrado. Como a gente tem a frequência natural amortecida, que foi dada, que é igual a 5, a gente precisa encontrar minha frequência natural para que eu possa, então, calcular o meu alfa. Então, minha frequência natural vai ser quem? Vai ser minha frequência natural amortecida sobre a raiz quadrada de 1 menos meu fator de amortecimento ao quadrado, certo? Calculando, então, minha frequência natural amortecida, ela vai ser igual a... Então, ela vai ser 5,7735 radianos por segundo, tá? O meu alfa, então, que é a minha frequência, meu fator de amortecimento vezes a frequência natural, igual a 2,88, né? O seu módulo. Tá? Ou seja, o meu polo desejado, né, vai ser quem? Menos 2,8868 mais 5 vezes i. Né? Então, tendo essa condição, a gente já pode seguir para o cálculo, então, da parte do meu projeto na parte de avanço de fase do meu compensador. Tá? Então, o meu controlador, só a parte do avanço, vai ser Kc S mais A sobre S mais B. Tá? O A, que seria o meu zero, então eu vou definir para que ele anule um dos polos da minha G de S. Como eu tenho um polo em zero na origem e um polo em menos 0,5, eu vou definir o meu zero em menos 0,5. Então, o meu A vai ser menos 0,5. Certo? Então, a posição do meu zero. Calculando a deficiência angular entre o polo desejado e o polo na origem, ela vai dar igual o ângulo entre o meu polo e minha origem vai dar 120 graus. Ou seja, o meu ΔΦ vai ser 180 menos 120, que é igual a 60 graus. Tá? Então, meu ΔΦ é igual a 60 graus. Então, pessoal, se a gente fizer o cálculo de x, então x vai ser igual a ômega d sobre a tangente de ΔΦ. Tá? E vai ser igual, então, a 5 sobre a tangente de 60 graus, que é 1,7 e pouco, mais ou menos, vai me dar um x igual a 2,886751346. Tá? O polo, ele vai ser um módulo de x mais um módulo de alfa, então 2,8868 mais 2,8868, que é igual a 5,7735. Então, dessa maneira, o meu compensador vai ser quem? Vai ser S mais 0,5, que é o zero que eu defini para anular o polo do meu sistema, dividido, então, por S mais 5,774, arredondando. Né? Então, seguindo adiante, a gente tem... Então, se eu fizer GC, então, meu controlador, vezes a minha função G de S, eu tenho, então, que eu vou ter uma função 4S mais 2, tá? E também a gente pode, então, em cima dessa função, né, que encontrar o ganho para atingir o polo dominante. Tá? O ganho para atingir o polo dominante vai ser Kc igual a 8,334.
tá? Eu vou ter um polo em malha fechada, então ele vai ser menos 2,8867 mais 5 e menos 2,8867 e menos 5i e menos 0,5, tá? Vai me dar, então, um fator de amortecimento de 0,5 e minha frequência natural amortecida de 5 radianos por segundo, tá? Então, agora a gente precisa ajustar o erro estacionário para que a gente possa, então, ter a parte e vamos utilizar a parte do atraso de fase para fazer isso, certo? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é encontrar o erro atual, ou seja, depois que eu coloquei o controlador, coloquei meu controlador, coloquei a minha GDS, eu vou ter uma nova função. Então, qual que é o erro atual dessa função, né? Qual que é o erro dessa função g, que seria, né, o erro atual dessa função? Então, o erro atual dessa função é 0,1732, tá? O erro que a gente deseja é 0,0125. Então, eu vou ter uma relação entre o meu erro atual e o meu erro desejado de 3,856. Eu posso chamar essa relação sendo a relação, e essa relação vai ser a relação que eu preciso entre o zero e o meu polo do meu controlador em atraso de fase, né? Ou seja, da parte do meu controlador em atraso de fase. Então seria meu C sobre D, né, nessa questão. Com isso, então, a gente pode definir o zero, né, ou seja, para que daí a gente possa encontrar o polo da parte de atraso de fase, tá? Quando a gente inseriu o controlador do avanço de fase, né, a parte do compensador da parte do avanço de fase, surgiu então um polo em menos 0,5, tá? Vamos definir o zero da parte do atraso de fase como sendo 10 vezes maior que esse polo, ou seja, o meu C vai ser igual a menos 0,05, ou seja, o zero vai estar próximo do meu eixo J-ômega, certo? E o meu polo, então, seria, que é a relação C sobre D, né? O meu D vai ser igual a C dividido por 3,856. Ou seja, o meu D vai estar em 0,0036085. Tá? Então, o meu compensador vai ser S mais 0,05 dividido por S mais 0,003608. Né? Ou seja, eu tenho essa posição. Se eu pegar, então, agora, a função que eu já tinha multiplicado, a parte do meu controlador de avanço vezes a minha G de S, e multiplicar pelo meu C de S da minha parte de atraso, eu vou ter uma função G, tá? Que vai ser, então, 33,33S ao quadrado, mais 18,33S, mais 0,0833, dividido por S na quarta, mais S vezes 277S ao cubo, mais 2,909S ao quadrado, mais 0,01042S, tá? E calcular o erro estacionário, o erro vai ser igual a 0,0125, tá? Com isso, então, agora a gente pode verificar se a inserção, então, ajustei o erro estacionário, vou verificar se a inserção desse controlador não modificou a posição dos polos dominantes em malha fechada. Então, para isso, eu preciso fazer minha função T, né, ou seja, minha função em malha fechada do meu sistema, certo? Fazendo a função e encontrando os polos em malha fechada, eu vou ter os polos em 8,86335 mais 4,98668, tá? Mais e menos. Um em menos 0,5, que já estava, e o outro em menos 0,0504, que é o que está agora, certo? Com isso, a gente tem um fator de amortecimento igual a 0,49795 e uma frequência natural amortecida de 4,9867. Se a gente arredondar um pouco, né, a gente chega naquilo que gostaria, com um fator de amortecimento igual a 0,5 e uma frequência natural amortecida de 5, certo? Então a gente tem essa coisa. O que a gente pode fazer, se quiser, é tentar fazer um ajuste no ganho do meu controlador em avanço de fase para tentar chegar atingir, ficar mais próximo do fator de amortecimento e da minha frequência natural amortecida. Tá? Então a gente pode tentar ainda fazer um ajuste, mas nesse ponto aqui ele já está bem próximo do que a gente gostaria, certo? Se a gente olhar os gráficos da resposta a uma entrada em rampa, né, é mostrada na figura, como os erros são muito pequenos, os gráficos são muito próximos, tá? Então eu fiz um zoom aqui, em que eu tenho aqui em azul o meu erro, a minha função
T sem o compensador, minha função T1 com o compensador de avanço de fase, tá? E a minha função T2 com o meu compensador, daí com avanço e atraso de fase. E a gente pode ver que tem uma diferença muito grande aqui, que é a correção do meu erro, tá? Também a resposta do sistema, podemos ver no gráfico aqui a resposta do sistema a uma entrada de grau. Em azul sem compensador, né? Em vermelho com compensador só a parte de avanço, e em laranja com avanço e atraso, tá? A gente pode ver que o compensador aqui, nesse caso, na entrada de grau, ajustou bem, deu uma melhorada muito grande, né? A gente tinha um tempo de acomodação maior que 20, agora eu tenho um tempo de acomodação muito pequeno aqui, ó, né? Quase nada. O meu overshoot estava acima de 50%, caiu bem abaixo, né? Não era objetivo calcular, por isso que eu não calculei. Mas só para a gente mostrar e ver a eficiência do controlador. Ok? Aqui tem um script no Octave, então tem aqui uma primeira parte, aqui a segunda parte, né? E aí, referências, o Ogata e o Paulo Maia. Ok? Muito obrigado.